Política em pauta. É a nossa proposta, falar sobre política da melhor forma possível que ela exista, né? A política, ela existe desde que a civilização moderna começou na Grécia Antiga, já tínhamos a política, e a política como organização de uma sociedade. A política que dita a nossa vida, nosso dia a dia, nossa escola, nosso trabalho, dita nosso transporte público, dita a nossa saúde. Então, nós temos que entender de política. Claro, ninguém precisa ser um expert em política, mas certamente nós temos que entender que a política é necessária e que ela permeia toda a sociedade. E ela nos ajuda a sermos organizados. E por isso, o Política em Pauta sempre está trazendo aqui pessoas que estão se propondo a falar um pouco de política como ela deve ser. Muitas pessoas viram a cara, torcem o nariz quando se fala de política, porque acabam se confundindo com políticas que acabaram jogando lama na política. Mas não podemos jogar na vala comum da podridão alguns agentes públicos que desviaram da sua rota. Tem muitos e muitos e muitos, a grande maioria são pessoas sérias e honestas, e é essa a nossa proposta. E durante esse período de campanha, pré-campanha, nós estamos trazendo aqui alguns pré-candidatos e agora candidatos, a Câmara Municipal de Governador Valadares, também a Prefeitura de Valadares, para conhecê-los, para levar até você essa oportunidade de fazer a sua análise, de conhecer melhor o candidato, para que você, lá em 6 de outubro, possa fazer a melhor escolha. E aí, esse é o seu papel de cidadão, ter esse instrumento tão forte que é o voto e poder escolher da melhor forma. Não votar por votar, não escolher por escolher, mas ter a plena convicção que aquele que você votar estará lhe representando e a toda a sociedade. E hoje estamos recebendo aqui em nosso podcast o professor Waderson Silva. Aceitou o nosso convite. Professor Waderson, que prazer tê-lo aqui, muita alegria você aceitar o nosso convite. Márcio Farias, para mim o prazer é meu, satisfação de fato é minha e fico honrado de estar aqui para bater esse papo e certamente levar luz, esclarecimento e melhor compreensão de política à nossa população. E eu estou recebendo aqui um valadarense, né? Nascido aqui em Valadares. Valadarense, né? Da Gema, nascido e criado em Valadares. Sou filho da terra com muito orgulho. Foi criado em que região aqui de Valadares? Olha, enquanto ainda na tenra idade, ainda bem pequeno, região do Altinópolis, eu tive a minha criação. Depois, região ali, ainda pequeno, ainda sendo criado, São Cristóvão, Jardim Pérola, essa mediação ali foi também a minha infância, adolescência, e podemos ali crescer nessa região. Família grande, Rapaz, pequena? Somos 4 irmãos. Uma família bonita, assim. Somos 4 irmãos. Eu sou praticamente ali o do meio, tenho 2 mais velhos e um mais novo. Eu estou ali, estou no meio ali, graças a Deus. Minha mãe, já em memória, né? E meu pai está aí, graças a Deus, e estamos aí. Estudou em escola pública? Sim, Quais sim. escolas você frequentou? Olha, enquanto no meu pré-primário, a Escola Estadual Adelaide Malzone Hugo, ali no Altinópolis, né? Ali foi meu pré-primário. Primeira escola que eu estudei e fomos seguindo, depois vim aqui para a região do Pérola, essa região enorme, muito rica e boa. Ali no João 23, estudamos ali. Quintino Bocaiúva, uma escola excelente, tradicionalíssima na região. E fomos criados ali, escola pública e lutando. Família simples, né? Sou de família simples, pessoas lutadoras. E a vocação para ser professor já existia há muito tempo? Rapaz, que interessante essa pergunta. Sempre gostei da comunicação. Entre as minhas formações, eu tenho a comunicação também. E interessante que o ato de instruir, orientar, ele é como que nato, sabe? Eu digo sempre que é um talento. E aí sim, certa vez, entendi que poderia ir mais longe, né? E por meio da educação, que é de fato o meio para qualquer pessoa ir mais longe. É a educação. É por meio da escola, o ensinamento ali. E aí enveredei por esse caminho aí. Já se faz quase 2 décadas.
Quase 20 anos que atua Quase, como vai, os seus, educador. Os seus 15 anos aí já está nele já. Sua formação foi em que instituição? Isso, eu sou formado em filosofia, história, Aqui em Valadares mesmo? Valadares, Belo Horizonte, Sim. né? Também foi parte da formação. Sou pós-graduado em filosofia e diante desta feitura nós viemos trazendo alguns estudos, livros que a gente tenho escrito aí, estou escrevendo um livreto, né? Fala sobre filosofias e provérbios, onde a gente consegue instruir e mudar a mentalidade das pessoas que nos cercam através de bons pensamentos e de bons provérbios que a gente tem refletido e feito. E tem bem arraigado também, ao menos no coração, a raiz cristã, não é? Sim, que sou cristão. Sou cristão, batista. evangélico. Isso, a minha raiz é batista. Sim. Né? Sou cristão, sou bacharel em teologia, né? Graças a Deus. E nós trazemos aí, desde a nossa tenridade, minha mãe, meu pai, nos conduziu, né, à igreja, aquilo que nós já sabemos, né? Ensina a criança no caminho que deve andar, para que quando este for velho não venha desviar dele. Então foi isso, né? Nós fomos guiados, né? Meu pai, minha mãe, desde a tenridade, principalmente a mãe, né, que está ali com aquela aproximação com o filho. Nós fomos guiados sim por ela e depois fomos caminhando e permanecendo nos caminhos da palavra de Deus, que é a nossa bússola de fé e prática. Os alunos que estão te assistindo agora, acompanhando o nosso podcast, são alunos de quais instituições que você dá aula para eles? Olha, a escola que eu sempre lecionei, escola pública estadual, né? Tive passagens por escolas privadas, mas, sobretudo, a maior parte escola pública, estadual, municipal, e tivemos, sim, vivência com muitos alunos. Então, hoje eu já posso dizer que são milhares e milhares de alunos nesse período de vivência dentro da educação que nós podemos realmente estar ali, ligado com alunos, buscando o desenvolvimento do ser, por meio da educação. Atualmente o professor Watson está em que educandário? Não entendi. Está em que educandário? Qual escola que... Sim. Em qual O escola? Inter foi a última escola agora, né? Sim. O Interescolar. Interescolar. E também o Nelson de Sena, uma escola que foi inaugurada em 1929, uma escola excelente. Valadares nem era Valadares ainda, né? Não. Era Figueira. Isso, uma escola excelente, Nelson de Sena, bem como o Interescolar também, uma escola maravilhosa, né? Com seus diretores competentes e fazem um excelente trabalho. E podemos sim ter a experiência de estar nessas instituições trabalhando. E hoje a gente tem feito sim muito trabalho em relação à educação, mas no nosso bate-papo vamos discorrer sobre isso. É isso que eu já ia começar a introduzir, professor, porque a educação, né, e claro que a religião também, ela aproxima muitas pessoas, né, aquele acolhimento. Daí o educador ele tem que acolher acima de tudo. E ao acolher, acaba conhecendo a realidade, conhecendo as dores das pessoas. Sim. Né? Então, eu creio que durante esse tempo todo, quase 2 décadas como educador, né, muito sofrimento, muitos problemas, muitas situações que vieram até você, né, que lhe incomodaram. Sim, né? E por isso, buscar uma solução, buscar ajudar a sanar essas dores é uma preocupação sua. Sim, veja bem, Márcio, em 2013, eu trabalhava na Escola Estadual Bom Pastor e fui convidado a empreender num projeto, e o projeto foi intitulado Festival de Inglês. Esse projeto, qual é a tendência dele? Orientar os alunos, principalmente aqueles que têm maior e melhor aptidão musical, para que esses pudessem tocar e muitos outros cantar a língua inglesa. E para isso a gente desenvolvia ali os ensaios, treinamento, ensino propriamente dito na área da música. Sou músico, amo tocar instrumento, sobretudo violão, amo cantar, gosto da música, e nós empreendemos nesse projeto. Pois bem, no momento em que nós iniciamos em 2013, depois fizemos uma reformulação e também fizemos 2014, e aí depois em outras instituições, 2015, 2016, e começamos a empreender, eu percebi
que, de fato, existe uma parcela considerável da população, alunos, sobretudo, que tem uma vulnerabilidade. Às vezes, ela é familiar, psicologicamente falando, por outras vezes, ela é social, porque está inserida a escola, a comunidade, o discente, ele está inserido dentro de uma realidade socioeconômica baixa, e isso causa uma constante vulnerabilidade nesse aluno. E, ao trabalhar o projeto Festival de Inglês, sobretudo música, etc., você consegue ter aquela aproximação com o aluno e perceber várias lacunas que têm necessidade e que tiveram necessidade de ter o preenchimento por meio da atenção, da orientação, e é verdade, sim, o papel do professor, educador, do grupo, né, educacional de uma escola, ele vai muito além simplesmente de ir para uma sala de aula, numa lousa, e começar a passar o conteúdo específico de cada conteúdo ali, cada matéria ali. Vai muito além, porque é percebido ali dentro dos alunos, dentro daquele corpo educacional ali, lacunas necessárias. E o professor atento, como quase 100% são, a gente consegue perceber e contribuir, literalmente, na vida desse aluno, para poder ajudar ali na formação do ser. E nessa observação e nessa vivência de sofrimento das pessoas, né, através dos alunos, aí se estende à família, às comunidades, como que você vê o papel do Estado, ou a ausência do Estado como motivador desse sofrimento? Veja bem, é algo que tem que ser pontuado e tem que ter suas cautelas. É evidente que dentro da autarquia estadual, na pessoa do governador, ele tem lá o seu plano de governo e tem lá as suas intenções administrativas para com o Estado que ele foi eleito para poder exercer o seu mandato. E creio eu que, até que prove o contrário, da melhor forma. No entanto, nós temos aí um piso salarial que precisa ser atendido. E na pessoa do nosso governador, esse piso ainda não foi atendido, ok? E existem situações, por exemplo, nós temos as escolas estaduais que recebem demandas financeiras que atendem às necessidades de material, de alimento, bens de consumo como um todo, né? Tecnologias, né? Por exemplo, conforto, como ar-condicionados. Hoje, muitas escolas têm isso. Ok, maravilha. Mas quando se fala e se pensa na questão do professor, existe uma defasagem salarial. Eu até digo o seguinte, é interessante o tapinha nas costas e falar assim, parabéns, você fez um excelente trabalho. Mas no final do mês, se o professor olhar o seu contra-cheque, alguns chamam de olerite, né? Sim. O seu contra-cheque, e ele perceber ali nos seus vencimentos a valorização do seu trabalho, para ele, porque ele também é ser humano, ele paga conta, ele tem compromissos. E muitas vezes o professor, ele trabalha em 2 cargos e, se ainda tiver tempo, ele arruma outra coisa para fazer, para complementar o seu salário, para que ele venha ter uma vida um pouco mais digna para os seus. Então, um professor que trabalha apenas em um cargo, aí eu digo, diante da questão do Estado, em um cargo, ele certamente, se for só o salário dele, para ele poder arcar com despesas naturais do seu dia a dia e mensais, pode ficar meio complicado. Então, por isso ele acaba tendo outro cargo, outras funções, realidades, para complementar o seu salário e ele poder ter um respiro nessa questão. Entendeu? Mas aí o emocional, o humano, tudo acaba conta, sofrendo. Né? Tudo conta, porque não foram poucas as vezes que a gente percebeu essa carência, né, nos colegas, por estarem com alguns tipos de problemas, e isso tudo ali pode passar, sim, pelo financeiro.
Então, se caso houvesse verdadeiramente, sem demagogia, verdadeiramente uma valorização do profissional educador, o professor que entra dentro de sala de aula, que faz ali o seu grupo de alunos para poder fazer uma aula de qualidade. Quando eu digo aula de qualidade, eu estou falando dentro da capacidade individual de cada professor. Eu digo por mim, eu sou professor de filosofia e o aluno, junto comigo, ele tem que pensar, ele tem que conseguir fazer as suas contextualizações diante daquilo que eu proponho, diante dos conteúdos não engessados, diante de um planejamento que eu faço para que ele possa exercer. Porque é comum para nós educadores perceber o quê? Início de ano, o que é feito? É feito uma avaliação diagnóstica. O que é avaliação diagnóstica? É onde você consegue perceber as lacunas ou não, as potencialidades ou defasagem de cada aluno que está diante de você. E isso interfere por meio da família, muitas das vezes desestruturada. Isso aí tudo interfere, né? Eu lembro de uma fala de um certo pensador, não me veio o nome dele aqui agora, mas enfim, ele diz que muitas coisas não se aprende apenas sentado à mesa de uma escola, aprende-se muito prestando atenção. Sabendo disso, tem uma fala de Paulo Freire que ele diz assim: nem todos partiram do mesmo ponto. Isso leva-nos a entender que há necessidade de um alinhamento, que um planejamento não pode jamais ser engessado, porque a realidade que cada aluno, cada discente, ele mostra é diferente uma da outra, porque a criação de um é diferente da do outro. Então, se o professor, educador, ele tiver um salário realmente que compete ali as suas necessidades básicas e um pouco mais dignas mensais, com certeza, ele, ao invés de trabalhar em 2 cargos e fazer e acontecer, ele vai ter tempo, sim, para poder planejar melhor, trabalhar melhor e menos fadiga. E com isso aumenta a qualidade com na certeza. educação, né? Com certeza. Filosofia e política estão muito ligadas, estão muito Sim. intrincadas, não é? Mas como que o professor Aderson decidiu enveredar para o caminho da política, decidiu colocar seu nome à prova dos eleitores, da população, para ocupar uma das 21 cadeiras da Câmara Municipal de Valadares? Márcio, em 2016 eu iniciei uma reflexão em um determinado lugar. E eu já estava vendo, eu sempre, por causa da minha ligação eclesiástica, ação social, atendimento eclesiástico, aconselhamento e uma vida realmente voltada para o social, é de praxe nós termos o contato com o ser humano e automaticamente com as suas carências e necessidades. Pois bem, em 2016 eu iniciei uma reflexão onde eu percebi que eu poderia fazer um pouco mais. Para isso, eu tive uma orientação que veio do alto para mim. E dizia o seguinte: Márcio, o Aderson, use o tempo ao seu favor. Como assim usar o tempo ao seu favor? E eu parei para refletir sobre isso. Porque um fogo nascia aqui dentro para eu poder vir a desejar, a estar com uma caneta legislativa nas mãos, para poder então fazer algo mais. Pois bem, usar o tempo ao favor após uma reflexão é aquilo que a vovó muitas das vezes dizia: passarinho que acorda cedo, bebe água limpa. E eu já comecei então a refletir e estudar a política, não geopolítica do globo e muito menos do Brasil, comecei a observar a política de Valadares. Como que os modus operantes da politicagem era feita. E aí eu observava uma atitude de um, observava-se a atitude de outro, e eu comecei a dizer para mim, para entrar ou desejar entrar para ser o mesmo, para mim não dá. Para eu ter que propor uma ideia, olha, desejo, você pode me apoiar? Para eu propor uma ideia, eu ter que vender a minha mãe, como diz o ditado popular, para alcançar o apoio de alguém, para mim não dá.
Se for para eu mentir para você, Márcio, para alcançar o seu apoio, para mim também não dá. Então eu tinha que fazer o quê? Aquilo que os modus operantes eles fazem e eu não ia fazer. Que não é esperar chegar a época de uma política, no momento político, para poder procurar as pessoas. Então, o passarinho que acorda cedo beber água limpa, eu teria que começar antes. E eu comecei em 2016 a empreender em todos os cantos que você puder imaginar. E comecei trabalhando. Em 2020, vim candidato. Tive vários aprendizagens ali, ensinamentos ali. Porque quando eu vim candidato, eu fui votado de forma muito boa, considerando as carências que eu tinha no partido que eu pertencia e as não assistências que eu não tive. E os suportes que eu também não tive. Contando apenas com a minha reflexão e forma de trabalhar com o outro, numa relação interpessoal. E eu consegui ter uma votação muito boa, sem nenhum recurso, sem nenhuma condição que muitos, às vezes, se faz dela. Pois bem, quando terminou a eleição em 2020, no dia seguinte, literalmente numa segunda-feira, eu reuni com as pessoas que eram minha liderança. Aí eu descobri também algo interessante, Márcio. Teve pessoas, 3 pessoas, que comeram na minha mesa e que me traíram, não foram fiéis, flertaram. Isso para mim foi fantástico, porque como eu sou uma esponja, eu aprendo também com aquilo que vem aparentemente negativo. Porque eu estou lidando com o ser humano, e o ser humano é complexo por si só. Muitos são falsos, não são verdadeiros. Desejam coisa boa, mas não faz nada para merecer. Desejam a honestidade, mas não são honestos. Desejam a verdade, mas vendem o seu voto. Não são verdadeiros. É verdade a frase que diz que, entre aspas, a população tem um político que merece. Porque se a população for mais criteriosa, ela vai perceber aquilo que está errado e não vai repetir aquilo que tem que ser mudado. Eu vim candidato, descobri as pessoas que foram falsas, simplesmente me afastei. Se a pessoa é falsa, eu vou caçar o quê com ela? Eu não sou falso com ninguém, não minto para ninguém, então não quero gente mentirosa perto de mim. E aí, comecei a refletir uma semana, reformulei o projeto, criei 2 critérios e viemos trabalhando mais 4 anos ininterruptos. É um segredo que agora eu exponho para você. O professor Waderson já está trabalhando há 8 anos, ininterruptamente, de segunda a segunda. O desejo que eu tenho é poder servir você. Se você quiser. Se você quiser. A escolha é sua. O meu desejo é servir todos aqueles que estão ao meu redor. E graças a Deus, são excelentes, não só em quantidade, mas em caráter. Eles sabem que o nosso desejo é servir. Uma mão tem feito e a outra não sabe. E assim vai permanecer. Professor Ader, uma vez sendo essa a escolha da população, do eleitor, e o professor Ader estando entre os 21 eleitos, né, como o seu mandato vai agir, como você vai atuar para poder tentar ajudar essa população que tanto sofre, esses estudantes que há mais de 20 anos que você conhece, vêm de realidades duras, sociais acima de tudo, a violência que está aí presente, a falta de emprego, a falta de perspectivas, tantos jovens tendo que ir para os Estados Unidos, para outros países, para buscar um futuro, porque não tem uma empregabilidade, não tem acesso àquilo que eles deveriam ter. Como que, uma vez vereador, o professor Watson vai atuar nesse sentido? Márcio Farias, meu amigo, prazer ter te conhecido. Podia ter te conhecido antes. Prazer é todo nosso. Né? Sempre há tempo de começar grandes amizades. Não é verdade? De tudo, né? Deixa eu lhe contar um negócio. Como que o professor Waderson atuará? De forma técnica, todos sabem que legislar, fiscalizar, propor projetos de lei que viabiliza toda uma situação para a comunidade, e seja ela qual setor for, e aí quando fala de setor, nós temos vários setores. Nós podemos citar uma educação, que é de onde eu sou oriundo, podemos citar o esporte e lazer, podemos citar a saúde,
que muito se fala em todos os cantos e lugares. Como eu disse para você, nós temos trabalhado há muito tempo. Então, todos os 4 cantos eu rodei. Eu conheço os distritos de Valadares. Eu conheço os 4 cantos de Valadares, cidade. Sei do que está faltando lá em Alto Santa Helena, Itapinuã, Nova Brasília, São Vítor, Choni de Baixo. Pega ali flertando com Choni de Cima, os acampamentos, Pontal, Chacreamentos, Ilha Brava, Baguari. Conheço de perto. Eu ouço muitas lamúrias. E lá na hora, eu digo para eles, a decisão está com você. Enquanto a população não mudar a mentalidade e a postura, não espere renovação em sua conjectura estrutural política. Ou a população muda a mentalidade e renova, ou nada muda. Mas como assim nada muda? Porque se tivesse que mudar, já tinha mudado. Precisa desenhar? Se não mudar as práticas, não muda o resultado. Não muda. Então, diante da sua pergunta, você repete ela, só um pedaço dela para mim, fazem favor. Sim, uma vez lá dentro, né, a gente sabe que são 21 vereadores, 21 pessoas, 21 cabeças, tem um sistema, tem uma legislação, tem um regimento interno, tem uma relação com o executivo. E muitas das vezes, alguns ideais, quando chegam lá, eles são abafados por interesses diversos ou por pressões diversas. Sim. E como você pretende resistir a essa situação? Márcio, eu vou falar uma frase que é minha, faz parte do livro que estou escrevendo. Sempre há uma forma de fazer diferente e melhor, quando você para pensar. Então, dizer de forma leviana, farei isso, conversa fiada. É evidente que o jogo de xadrez já está posto à mesa. Tem que saber jogá-lo. E falar que vai fazer e deixar de fazer é levianidade, é ser leviano. A gente sabe qual é a função técnica de um vereador e o que ele deve fazer enquanto função e sua atribuição. Ok. E o que rege também a lei orgânica do município. Ok. Está tudo lá e nós sabemos disso. Muito bem. Agora, nós temos aí candidatos a prefeitos colocados ao escrutínio da população. Eu tenho o meu lado. E não fique em cima do muro. Eu sou o Coronel Sandro e Mourão. Não tem 2 lados. Eu sou o Coronel Sandro e Mourão. Por minhas convicções, por minhas razões e por direito garantido na Constituição, que me dá direito de escolher aquilo que eu quero. Ponto final. Diante da visão que eles têm administrativamente enquanto executivo, e que eu acredito, me atende. Suponhamos que outro candidato vença a eleição. Como que o professor Aderson atuaria? Como eu estou atuando com você aqui agora, conversando. Porque se eles outros chegarem à prefeitura, isso significa que você escolheu eles. E o que eu tenho que fazer é respeitar a sua escolha. E ponto final. E aí, enquanto legislador, eu estarei representando parte de uma população que confiou em mim o voto, e eu estarei representando você, conversando com eles, ouvindo as suas necessidades que votou em mim, as suas demandas que votou em mim, que confiou em mim, e eu vou levar até o prefeito que a maioria escolheu. Eles não são meus inimigos. Nenhum deles são meus inimigos. É adversário. Adversário não é para brigar, para xingar, não. Adversário de um contexto positivo e até mesmo elegante. Você escolhe um lado para andar e eu escolho o outro para andar. Democracia. Democracia. Então, seja qual for o que estiver lá, se não for o meu, que eu faço o voto e trabalho para que ele chegue, eu estarei lá para conversar. Ô prefeito, o senhor está aqui, vamos bater um papo.
O senhor precisa da minha vista e eu preciso da sua vista. Vamos conversar, vamos dialogar, vamos fazer a coisa certa. Porque quando eu vou apresentar propostas de lei ou qualquer situação correlata, eu vou conversar com eles, atendendo a parcela da população que me demandou algo. Quando eu for propor algo, eu vou conversar com os meus pares. Ô, meu amigo, conhece aqui, eu estou trazendo alguma coisa aqui interessante, é para a população toda. Não vai atender só aquele grupo de pessoas que confiou em mim, não. Pode ter até alguns seus lá que confiou em você, está querendo aqui a sua vista aqui comigo. Junta aqui comigo, vamos bater um papo aqui, ó, só coisa boa aqui, ó. Ó, tem nada escusa aqui não, você consegue me apoiar? Porque no momento oportuno, ele poderá também procurar por mim. Ô, professor, me ajuda aqui, ó, eu estou com uma proposta aqui interessante, dá uma lida aqui para o senhor ver. Tem nada escuso não, está tudo certinho, é para ajudar o povo. Aí eu vou levar para aqueles que me ajudam a pensar, né? Meus advogados, meu coordenador, as pessoas, meus assessores, aqueles que me ajudam a pensar, né? Aqui, está tudo certinho, pessoal? Tá tudo certinho. Ô, meu amigo, tem meu apoio. É bom para a população? Tem meu apoio. Vamos junto. Vamos fazer a coisa certa para a cidade. Porque quando o vereador, seja ele quem for que chegou lá, ele tem que estar lá para representar de forma digna a população que o colocou lá. Mas, quando formos apresentar algo para aprovar, nós vamos estar colocando todos no bojo. Então, é para todo mundo. Ou seja, deliberar a favor de todos. Essa é a política. Essa é a política. Né? Então, eu espero que o meu coronel Sandro e o meu amigo Mourão vençam a eleição. Esse é o meu desejo. E não fique em cima do muro. Sobretudo, estamos numa democracia. Se outros lá chegarem, que Deus os abençoe, os dê saúde, força e sabedoria para fazer o melhor. E estamos lá, não só para ficar vigiando ninguém, cada um sabe o que faz da sua vida. Decisões são individuais. Por isso, aquilo que você planta é o que você colhe. Professor Waderson Silva, o convidado do podcast Política em Pauta de hoje, do MDB, candidato a vereador, governador Valadares. Conhecemos o professor, suas ideias, as suas propostas, aquilo que leva até o seu público, até você, eleitor. E agora, durante essa campanha, que será dura, difícil, você tem essa oportunidade de assistir esse podcast, de compartilhar e compartilhe todas as entrevistas para que o cidadão possa escolher, porque você escolhendo com consciência, depois também você pode ter consciência na hora de cobrar. Professor, nós agradecemos imensamente as suas considerações finais para o público, para o eleitor que te acompanhou aqui no Política em Pauta. Maravilha, Márcio. Pessoal, eu me direciono agora a você. Você que no dia 6 de outubro decidirá o melhor para a sua cidade. Eu sou o professor Waderson Silva. O meu número é 15321. Eu espero que, de fato e de verdade, você possa escolher o melhor para a sua cidade. E aí eu finalizo, não apenas pedindo o seu apoio numa situação como esta, mas, sobretudo, dizendo para você, dignidade é quando você opta em fazer aquilo que é certo, mesmo quando ninguém está vendo. O que eu quero dizer com isso? Não negocie o seu voto. Seja criterioso. Ah, é só um voto? Não, não é só um voto. É o exercício de sua cidadania. Muitas pessoas morreram, foram presas, sofreram, para que você, ao longo da história, tivesse a oportunidade de exercer a sua escolha. Deus te abençoe, Deus me abençoe, Deus abençoe você, Márcio Farias, amém, amém. Abençoe toda a equipe e parabéns pelo empenho e empreendimento aqui dentro. Muito obrigado, boa sorte nessa jornada, acima de tudo. E a você, eleitor, também faça sua análise. Mais uma proposta, mais um nome que está a seu dispor para passar pela sua análise, seu escrutínio, e dia 6 de outubro você tomar a sua decisão e tomar de forma assertiva e correta. Esse é o papel do Política em Pauta, não é? Agradecemos ao Gerson, nossa parte técnica aqui, que promove toda essa mágica que faz acontecer aqui e tudo mais. Agradecemos a todos que fazem o canal A Show e também o nosso Política em Pauta, que sempre está à sua disposição. Continuaremos com mais entrevistas durante essa campanha. Até lá.